Muito boa tarde para você que já tá aí no sofá, tranquilão, tá no trabalho, tá em casa, viajando, assistindo os Donos da Bola. Cansei, eu tava fazendo muito tempo. Foram quantos, Que Lucas? várzea, hein? Não sei, mas posso começar de novo. Terça-feira para você tá no ar o nosso Os Donos da Bola, muito esporte. Aliás, já tá nos assistindo? Manda aquela sua mensagem pra gente. Torcedor da Águia, já tá ansioso pro fim de semana, pensando nas quartas de final da Copa Paulista? Só mandar mensagem 99716-8014. Tá ansioso, Lucas? A gente gosta muito de ler as mensagens de vocês. Tá ansioso pra domingo, assim, já? Não, quando é mata-mata é mais cabuloso, né? Antes é mais tranquilo. Se perder não tem problema, mas... BZK, quantos hoje milhões... eu fui na loja da Águia. Foi tudo certo por lá? Muito louco lá, mano. Vocês vão ver. Quando? Quinta? Você que decide o dia que é. Quinta-feira. BZK, quantos milhões você ganha aqui na Band? Nenhum. Não chega na casa dos milhões? Não. Mas, BZK tá aqui, fingindo que não ganha milhões, mas tem uns jogadores que saíram da Europa, foram pra Arábia, não à toa, porque lá estão faturando muito, mas muita grana. Imagina você como jogador de futebol ganhando aquele salário milionário e do dia pra noite um caminhão árabe bater na sua porta te oferecendo ainda mais grana. Pode parecer loucura, mas os sheiks estão a todo vapor tentando seduzir os astros do futebol com as cifras. Cristiano Ronaldo, por exemplo, em 2018, atuava pelo Real Madrid e recebia um salário no mais alto padrão do futebol mundial. CR7 embolsava 21 milhões de euros por temporada, cerca de 94 milhões de reais na cotação na época. Apesar de ser considerado alto, ficava atrás de Messi, Neymar, Oscar e entre outros jogadores. Após a passagem pelo clube merengue, Cristiano se transferiu para a Juventus da Itália e recebia cerca de 31 milhões por temporada. Atuando em solos sauditas, o Al Nassr desembolsará para o craque português um salário de 200 milhões por temporada. Como recusar uma proposta dessas? A mesma coisa que aconteceu com o atual bola de ouro Karim Benzema. O francês que fez a carreira no Lyon e no Real Madrid, todo mês recebia uma bagatela de 28 milhões de euros, cerca de 148 milhões de reais brutos por temporada. As duas maiores estrelas da liga local receberão 200 milhões de euros por temporada. Benzema assinou com Al Ittihad em junho. E fechando a conta, literalmente, bora falar de Neymar. O brasileiro recebeu o maior salário da Ligue 1 e do Paris Saint-Germain, cerca de 4 milhões de euros. O adulto Ney foi responsável pela maior transferência da história do futebol. E hoje, com a camisa 10 do Al Hilal, terá um salário de 160 milhões de euros. Os três craques são pilares do investimento da monarquia saudita no esporte mais popular no mundo. Em junho, o Fundo de Investimento Público do governo da Arábia Saudita comprou os 4 principais times do país: Al Ahly, Al Hilal, Al Ittihad e Al Nassr. Os outros jogadores foram induzidos aos valores irrecusáveis no mundo saudita, como por exemplo o brasileiro Malcom, que saiu do Zenit para ser companheiro de Neymar no Al Hilal. Malcom recebeu um valor estimado de 6 milhões de euros na Rússia. Agora, no continente árabe, o valor chega a 60 milhões. Quem saiu do Liverpool para Riad foi Fabinho. O meio-campista, dono da posição nos Reds, recebia 9 milhões de euros por ano. Vestindo a camisa do Al Ittihad, recebe uma quantia de 25 milhões por temporada, cerca de 135 milhões de reais. Dinheiro pra essa galera. Inclusive o Fabinho, quando saiu de um jogo, um shake lá deu um Rolex pra ele. Jogou bem. Aí ele tava na zona mista, que a gente chama, né? Os jogadores saindo. E o shake foi lá e botou no pulso dele, assim. Ele ainda deixou cair no chão, aí ele pegou e... Não, se a gente fica chocado com o que os jogadores estão ganhando, né? A gente tem que imaginar quanto de dinheiro os sheiks têm. Os sheiks que bancam essa galera, né? Porque ganhar esse salário, o dinheiro vem de algum lugar. A gente sabe que lá vem dos sheiks. Vem do petróleo, vem do petróleo. Oil! Não, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Até o dono do Newcastle, que eu tinha falado lá, ele tem 236 bilhões de dólares. Não à toa, né? Agora é óbvio que agora muitos jogadores também estão deixando o Brasil, a Europa, enfim, para irem se aventurar na Arábia, porque agora está se consolidando o campeonato por lá, né? Tem grandes medalhões disputando o campeonato árabe, mas no começo, quem ia, é claro, movido pelas cifras. Pelo né? dinheiro. Agora não, agora o Roger Guedes foi porque era o sonho dele jogar no Sempre foi. Grande Roger Guedes. Mas olha, a liga tá ficando grande. Será que vai manter isso ou vai ser só aquele primeira, segunda temporada e depois os caras vão tudo sair? O Neymar, eu tenho quase certeza que ele sai depois de 2 anos.
é só o contrato dele e vai embora. Porque ele quer voltar ainda para a Europa para tentar ser o melhor do mundo, quem sabe? Quem sabe? Olha, você continua participando com a gente, mandando também a sua mensagem, 99716-8014. Intervalo, até já já. Até já, vou continuar fazendo embaixadinha. Donos da Bola, sempre nas alturas, segue o líder, estamos voando aqui nos Donos da Bola. E agora a gente vai falar de vôlei, uma análise dos 3 primeiros jogos do vôlei São José aí no Paulista. São José Basquetebol e Campeonato Paulista. Tá aí uma mistura que geralmente dá liga. O torcedor da Águia tem boas memórias no estadual, já que a equipe é pentacampeã da competição. E essa história começou a embalar no início dos anos 80, com o lendário time joseense, que contava com nomes como Carioquinha, Zé Geraldo e o Biratã, e era comandado por Edivar Simões. Com esse esquadrão, o São José foi bicampeão paulista. Primeiro em 1980, ao derrotar o Francana numa série melhor de 3, decidindo o terceiro e decisivo jogo no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, para mais de 9.000 pessoas, vencendo por 78-71. No ano seguinte, a Águia levantou o caneco novamente após liderar o pentagonal final diante de Monte Líbano, Sírio, Francana e TC Campinas, numa campanha de 7 vitórias em 8 partidas. Depois de um tempo ausente em competições oficiais, a Águia voltou ao Paulista em 2001, mas acabou sendo rebaixada. Porém, em 2006, o retorno à elite aconteceu. 3 anos mais tarde, o tricampeonato. Após o segundo lugar na primeira fase, o São José, liderado pelo armador Fúvio, passou por São Bernardo, Bauru e varreu o paulistano na final por 3-0. Fúvio, inclusive, foi eleito o melhor jogador do campeonato. E como esquecer o ano de 2012? Após amargar o vice-campeonato na temporada anterior, o São José foi tetracampeão paulista em uma final épica. A decisão foi diante do Pinheiros. A série estava empatada em 2-2 e o quinto jogo era fora de casa. Comandado por Regis Marrelli, o histórico time tinha Fúvio, André Laus e Dedé, que faltando 7 segundos converteu um dos 2 lances livres e deixou a Águia na frente por 80-79. No último lance, o Pinheiros errou o arremesso e o São José pôde soltar o grito de tetracampeão. Já em 2015, um título surpreendente e suado. Com um corte no orçamento e a saída dos grandes nomes do elenco, o São José correu o risco de encerrar as atividades e montou um time modesto no Paulista, comandado por Cris Ahmed. Mas a Águia superou todas as expectativas e foi parar na final. Lá venceu a série melhor de 3 diante do Mogi das Cruzes, sendo o terceiro jogo decidido fora de casa, com grande atuação de Jamal e pentacampeonato estadual garantido. Na última temporada, campanha discreta e eliminação na primeira fase. Já neste ano, o São José dá os primeiros passos rumo à 7ª rodada. Será que o filme de 2015 pode se repetir e a Águia crescer durante a competição? Bem, como já dizia o poeta, o jogo é jogado e o lambari é pescado. Que isso, hein, poeta? Ó, a gente viu aí a retrospectiva do basquete, tá? Mas agora sim a gente vai ver a análise do vôlei dos 3 primeiros jogos aí de São José. Até aqui, o início de temporada do Farmacon de Vôlei São José é de muita oscilação. As 3 primeiras derrotas nos 3 primeiros jogos do Campeonato Paulista evidenciam que ainda é difícil explicar o que de fato está acontecendo. Eu estou tentando fazer que eles joguem da maneira que eu quero, né? Então, assim, isso é uma conversa diária e isso não se consegue com uma semana. Jogarem do jeito que eu quero ali na rede, de bloqueio, de ataque, como a bola tem que ser, o próprio levantador. Então, assim, tudo é ajuste, né? Eu com a equipe comigo. Então, assim, o melhor do voleibol nosso não vai estar agora, né? Mas a gente está trabalhando muito para desenvolver isso. Apesar dos tropeços, a máxima é uma só. O estadual trabalha a evolução dos times. E na competição, com a desistência do vôlei futuro, o primeiro colocado garante vaga nas quartas. E aí, o segundo encara o 7º, o terceiro o 6º, e assim seguimos. Pro São José, mesmo que tudo desse errado na fase de classificação, são mesmo os próximos passos que vão definir a competição. A tabela nos deu os mais difíceis no começo, então a gente está lidando com um time normal. Tive uma impressão muito positiva de evolução, porque eu peguei esse último jogo, pena que a gente não conseguiu manter os 3 sets, mas o bom é que a evolução está dentro da nossa quadra, é treinar, é fazer o processo de
de evolução como equipe para a sequência dos jogos. Mas é claro que as derrotas começam a incomodar os jogadores, ainda mais em 2 confrontos frente ao Suzano e ao SESI, que a equipe do Vale se viu à frente do placar e deixou a vitória escapar. Tá faltando a gente se encontrar um pouquinho melhor, assim, como equipe, né? A gente tá jogando bem, só que ainda a gente não tá conseguindo achar uma maneira para solucionar o jogo, sair com a vitória. Foi assim contra o Suzano, poderia ter sido 3-1, agora contra o SESI poderia ter sido 3-0 pra gente. Acho que trabalhar dentro disso, concluir melhor o jogo, trabalhar um pouco melhor essa parte mais emocional, psicológica, quando não vier, pra gente conseguir manter as nossas ações equilibradas e sair vitoriosos. E no vôlei, os detalhes fazem muita diferença, assim como os erros pesam na conta dos sets. Bolas pra fora e na rede na hora do saque mudam o resultado do jogo. E o São José tem vivido isso. Frente ao Suzano foram quase 30 saques errados. Uma postura que liga o sinal de alerta no treinador. Incomoda, porque alguns saques foram errados em momentos que não deveriam. Ter maturidade para colocar a bola lá. E esse é um trabalho que a gente está fazendo também com os jogadores, para eles se sintam à vontade, porque no treinamento eles estão desenvolvendo bem. A transferência do treino para o jogo, esse é o trabalho agora. Eu acho que só os jogos em sequência darão isso para eles. Com o elenco medido pelo poder ofensivo dos medalhões Douglas Souza e Felipe Roque, o capitão Matheus Brasília descarta essa máxima e diz que todos podem definir confrontos. Na verdade, eu tenho 4 jogadores que podem a qualquer momento decidir jogos pra gente. Então a gente tem que encontrar a melhor maneira de cada um ser melhor aproveitado em determinados momentos. O Roque vai ser um ponto de apoio, o Douglas vai ser um ponto de apoio, que a gente tem que encontrar esse equilíbrio pra gente ter vantagem. Acho que a gente não pode depender do Douglas, a gente não pode depender do Roque, a gente tem que trabalhar como equipe. Com peças pontuais de reposição no banco de reservas, formado principalmente por atletas da base, o treinador da equipe diz estar satisfeito com o que tem em mãos e seguirá com eles ao longo de todo o estadual. Eu tenho jogadores bons, é isso que eu me baseio, né? E foram esses jogadores que a gente escolheu, então eu quero desenvolver essa equipe com esses jogadores no melhor que a gente pode jogar. É isso, o São José não começou bem, isso é um fato, mas o time é muito bom. Tem jogadores excelentes de seleção brasileira. Eu acho que mais um tempinho aí vai começar a encaixar e vai ter as vitórias. E aí você vai tirar vai pôr um sorriso no rosto da live. Balanço feliz. E a gente até comentou na matéria, né? Que o São José agora, se tudo desse errado, não vai, né? Ainda tem mais 3 jogos pela frente nessa fase de classificação. Se tudo desse errado, ficasse em último, se classifica do mesmo jeito. Aí pega o segundo colocado e aí que vale mesmo. Aí que grandes enfrentam grandes. É o mata-mata. Exatamente. Então, por enquanto, é só adaptação. É isso. Então vamos agora chamar o Carmo, porque ele também vai detalhar mais sobre o São José. Alô, meus amigos dos donos da bola, muito boa tarde. Estamos chegando aqui com mais uma edição do Carmopédia, hoje terça-feira. Muito boa tarde aí, Larissa Murad, Lucas BZK, pessoal que nos acompanha, todo mundo via internet. Falar um pouco do voleibol, que no sábado jogou contra o SESI, que olha, parecia que ganharia o jogo, um jogo difícil. O time vinha de 2 derrotas em 2 jogos, abriu 2-0, mas não se sustentou, teve chance de fechar em 3-0, teve o match point e não conseguiu. E aí acabou perdendo. Quando foi pro tie break, aí você já via, né, o jeito do time, que caiu muito e sabia que ia perder, sabia entre aspas, né, o tie break. A gente está acostumado a ver, tanto são os jogos, um time que abre 2-0 e toma 3-2. Mas o São José, naquele momento, precisando de uma vitória, seria uma recuperação muito boa. Teve o Felipe Roque jogando, ele que agora já volta para a seleção brasileira e vai se preparar para o pré-olímpico no final de setembro no Rio de Janeiro. Então o São José, né, precisa contratar alguns jogadores. O banco do São José não é aquele banco que dá ao técnico a possibilidade de uma mudança maior. Estou vendo assim, precisa contratar. Ricardo Navaz já sabe disso, tem que trazer mais alguns jogadores para deixar esse time mais encorpado, para que consiga, né, fazer um bom trabalho. Veja você que o ginásio recebeu um grande público, o torcedor gosta do voleibol, prestigia e o time tem que dar resposta. Falei do Carlos Schwank, ele foi desligado, se desligou da Seleção Brasileira de Basquete, que na última semana deu um grande vexame dos últimos anos do basquete, não, perdão, do voleibol. Um dos últimos grandes vexames do voleibol brasileiro ao perder da Argentina a final sul-americana no ginásio Geraldão lá no Recife. Não podia. O Brasil nunca tinha perdido, perdeu agora. Eu acho que o Renan Dalzotto já deu, não tem mais jeito, já não consegue fazer. Tem um time ali já meio velho, atuando, aqueles jogadores que vão para a última etapa
agora em Paris, se o Brasil conseguir a classificação, está na hora de mudanças, penso eu também, na seleção brasileira. Um novo técnico neste momento, eu acho que seria muito bom para dar uma mudada aí nesta cara do vôlei brasileiro, tá bom? Gente, um grande abraço, boa tarde de terça-feira para todo mundo e até amanhã. Valeu, Carmo, torcendo por dias melhores então para o nosso voleibol, tanto para o São José quanto para a seleção brasileira. Agora a gente muda de esportes, fala sobre ginástica rítmica, um projeto dentro de uma escola de São José que está promovendo essa modalidade para muitas meninas. A beleza dos movimentos chama a atenção. Alguns precisam de força, outros postura e precisão. Essa é a ginástica rítmica. 2 vezes na semana, 90 alunas participam das aulas nessa escola de São José dos Campos. Bom, o programa escolativo ele faz parte da rede integral do município, né? Na qual nas 52 escolas nós atendemos com 3 modalidades esportivas, mais de 6.800 alunos. É um programa que faz parte do nosso ensino, são 4 horas semanais de atividades esportivas em todas as nossas escolas. E quem comanda essas atletas é a professora Fernanda, que pega firme com as meninas, mas é para o bem delas. Eu sou um pouco rígida com elas. Porque elas precisam evoluir, né? Elas estão aqui, elas querem aprender, então, mas eu cuido muito delas, a gente cria um laço de amizade. Então a gente pega no pé, mas eu sempre deixo claro para elas. Falo, vocês entendem o porquê que eu tô pegando no pé, o que eu quero de vocês? Elas falam, eu entendo. E elas amam isso, porque mostra que a gente quer cuidar delas. A gente não quer só chegar e faz aí, brinca aí com o aparelho. Não, a gente quer que elas aprendam a ginástica rítmica. E um dos destaques do programa é a Hilary. Ela tem 14 anos e adora as aulas. Pra mim é um escape, tipo assim, das aulas, um negócio que eu gosto de fazer, um negócio da hora. E com certeza faz super bem pro meu corpo. Ponte, reversão, espacate. Todos esses são movimentos da ginástica rítmica. Tá estranhando esses nomes? Deixa quem entende do assunto explicar pra você um por um. Tem a ponte, que é você ficar assim, com a perna aqui e a mão apoiando. Tem também a reversão, que é a bananeira, no caso a parada de mão, que você vira na ponte. E as meninas têm os movimentos preferidos e também os que acham os mais difíceis. Eu gosto de fazer o espacate e é porque... eu não sei, eu me sinto bem fazendo ele. Eu gosto de fazer espacate, que é quando você vai com uma perna pra frente e outra atrás, elas ficam assim, retas. É difícil, dói, mas é legal. Entre uma repetição e outra, o objetivo é bem claro: fazer do esporte uma ferramenta para mudar a qualidade de vida das jovens atletas. É ver esse sorriso no rostinho delas, me ver, aí professora, já abraça, fala, olha o que eu aprendi, consegui fazer, treinei, consegui. E toda essa amizade, esse carinho delas por mim e a evolução delas é maravilhoso. Ver que elas não desistem. Isso é muito gratificante pra mim. E por que não mirar voos ainda mais altos? Eu queria muito virar uma atleta profissional. Quem sabe daqui a uns anos a Rede tá nas Olimpíadas? Talvez. Eu quero prolongar porque todas as vezes, 3 vezes que eu tentei o atleta cidadão, todos falaram que estava quase, então se eu tentar mais um pouquinho dá certo, sim. Então eu vou continuar, porque também é divertido, dói, mas é muito bom e me desestressa, assim. Isso, essa atleta pode ser professora, né? Ela pode. Ela mostra ali os movimentos fofos. Aí você pula, você faz aqui. Sabe fazer espacate? Vai aí. Olha lá, ela falou que... É o máximo, vamos pro intervalo, já sai lesionado aqui. Tchau, gente. Tava benzão aqui no intervalo, olha lá, Lari, ó. Tranquila. Ó, achei centro de gravidade. Agora é a hora do perfil do Pedro Favela. Favela venceu e continua vencendo. Opa, peraí. Esse não é o perfil do Nicola, mas de volante para volante, a frase veio bem a calhar. Pedro Favela, de 24 anos. E Favela mesmo, tá lá no RG, sobrenome de jogador caro, que sonha em, no futuro, vestir a camisa de um clube que, assim como a Águia, tem torcedores apaixonados. Eu tenho o sonho de jogar no Flamengo, né? Por ser torcedor desde criança, mas eu acho que isso não me impede de jogar no Corinthians, no São Paulo. E a história do jogador com o futebol tem mesmo uma ligação forte com o Flamengo. Quem é da minha cidade também é o Thiago Maia, o volante do Flamengo. Ele fez um jogo festivo lá, eu fui convidado para participar. Acabou que eu fui bem e do nada essa oportunidade apareceu. Acho que não é por acaso, né? Tudo tem um propósito. E aí,
Quando começou a encarar os desafios como jogador do América, a vida passou por uma virada de chave. É outro ritmo, é outra pegada, tem uma rotina para conseguir jogar. Se você não cumprir essa rotina, você não consegue render alto nível. Então, para quem acha que é fácil, não é não. Quando trocou de camisa no Oswaldo Cruz, Favela realizou o sonho que é o mesmo de muitos garotos. Joguei uma copinha muito bem. A gente não classificou, mas foram 3 partidas que eu me destaquei. Primeira vez que minha família me viu jogar. Foi ali no Sub-17 que o volante sentiu a pressão do futebol profissional batendo na porta. Você não consegue ver a família, você não sai, você não se diverte com os amigos. E muitos jovens pensam que é fácil, né? Mas não é, é muita dificuldade. Quando chegou na disputa dos grandes, carinho especial por um jogo. Um jogo que até hoje eu lembro também, que é estrear no profissional lá contra o Grêmio Prudente. Então é uma coisa que fica marcada. Mas e fora das 4 linhas? O que será que o jogador gosta de fazer? Eu jogo futevôlei e saio para jantar também. Eu gosto de comer umas besteiras no dia do lixo, né? Aliás, de tudo aquilo que um atleta precisa abrir mão até alcançar o que sonha em campo, Favela conta que o maior desafio foi mesmo ficar longe das pessoas que ama. O pior para mim sempre foi ficar longe da família, né? Porque desde moleque você é criado com a sua mãe, seu pai, e aí de repente mudar de estado, mudar de rotina. E falando em amores, Favela é mais um do grupo dos solteiros da Águia. Mas o volante é tranquilão quando o assunto não envolve futebol. Tranquilo, eu não procuro não me envolver com essas coisas extracampo. Concentro o máximo, gasto minha energia totalmente no futebol. 100%? 100%. De riso fácil, Favela é um dos que comanda a resenha nos bastidores. Mas aqui, na frente das câmeras, um jogador mais tímido, é isso? Não, é que eu sou bem na minha, assim, com quem eu não tenho muita intimidade e tal. Mas depois pega intimidade é outra coisa, né? Em campo, sem timidez e muita, mas muita personalidade, com direito à comemoração assim, à la Neymar. Destaque do São José desde a campanha do acesso, Favela sentiu na pele em 2020 como era estar do outro lado da moeda. E aí, claro, nem hesitou na hora de aceitar a proposta a favor. Tava pelo Bandeirantes, a gente perdeu no último minuto. Eu vi a festa da torcida aqui, eu me apaixonei, né, quando a gente veio jogar contra. E quando apareceu a oportunidade, eu não pensei 2 vezes, né? Falei, eu vou e não tem quem tire isso da minha cabeça. Falei, o São José, né, velho? Não posso deixar essa oportunidade passar. Favela chegou no São José ainda na fase conturbada da A3. E dali em diante viu o cenário do rebaixamento virar acesso. Foi diferente, foi prazeroso pra caramba passar essa etapa, né, que o nosso grupo da A3 passou. E no final a gente foi recompensado, né, que veio melhor ainda. Pedro Favela sentiu aqui no Martins Pereira prazer que é vestir a camisa da Águia. Sensacional aqui, você pode tirar da final da A3, lotado esse estádio. Eu acho que para o jogador de futebol não tem momento melhor do que esse. No início da partida gritando seu nome, você jogar bem, não tem dinheiro que pague. Então eu acho que a favor é bem melhor, né, a torcida. Da A3 pra cá, a evolução do jogador é notável, é fácil, tá ali na cara, no gol. E por falar em gol, ele segue em busca de mais e mais. Eu tô me sentindo muito bem, eu acho que os gols trazem muito mais confiança. Vi que eu precisava ajudar mais a equipe, além dos desarmes, das saídas de jogo, da posse de bola. Eu vi que eu conseguia concluir mais a gol. Treinei mais finalização, cabeceio. E não foi surpresa para mim os resultados estarem aparecendo. Com as decisões da Copa Paulista chegando e uma disputa de A2 também por perto, Favela tem o selo de aprovação já carimbado pela torcida da Águia. E mesmo apaixonado por futevôlei, calma, o papo do cara é mesmo aqui, no gramado. Favela é melhor no futevôlei ou em campo? Em campo. No futevôlei é só quebrando galho mesmo. O Favela ficou falando que é 100% só no campo, é mentira, só se ele fosse padre. E eu sei que você não é padre, Favela, eu tô ligado, esse cabelinho pintadinho, moleque, Entregando, Pedro Favela. Mas Favela, obrigada pelo papo, foi sensacional, contou muita história boa. Bernardo ficou sentido, né? Ele disse que sonha em jogar no Flamengo.
Bernardo já ficou ali. Vascaíno. Se bem que jogar no Vasco tá difícil ultimamente. Mas tá jogando muito, Favela. Parabéns, Favela. Vamos ler umas 2 mensagens antes de passar pro Fernando? Boa tarde, Larissa e BZK, os melhores apresentadores de esporte do Vale, junto com o comentarista Carmo. Infelizmente, vou ver os Jogos do Santos na Band em 2024. Já era, já caiu. Puta tristeza. Que mas tristeza. Nenhuma? Pô, a diretora não deixa nada também, Vanessa. Tem que deixar tempo agora pra Fernanda. A Fernanda, vai, Fernanda. Fê, boa tarde pra você, tudo bem? Oi, gente, boa tarde.